Bom dia. Eu fiz uma caminhada, tô fazendo uma caminhada agora pela manhã aqui numa nascente de água, né? Que abastece aqui o nosso bairro. Eu vou subir até agora o paredão e lembrei de um fato histórico. Lembrei de um fato, de um acontecido. Lembrei desse comparativo, né? Porque a nossa vida ela é feita de comparativo, né? Do frio e do quente, né? Do doce, do amargo. Nós vivemos de comparativo. E aí eu comecei a comparar a vida desse homem, desse fato histórico, e ele fazendo a sua devoção, fazendo a sua oração. E eu lembrei que ele fala vários fatos nesta oração, e ele se humilha nessa oração, mas um fato assim importante que ele fala. Ele diz que a vida é um conto ligeiro. Outros contemporâneos disseram que é como nuvem passageira. E ele diz que os nossos dias passam muito rápido. E aí eu comecei a fazer o comparativo com o homem, porque numa frase que ele fala, numa frase que ele diz, me chamou bastante atenção enquanto eu estava sentado no meu sofá, ali parado, e não sabendo para onde ir. Eu falei, eu vou pertinho de casa, eu vou ali na fonte onde abastece água pro pessoal aqui do nosso bairro. E aí comecei a fazer essa comparação desse homem, e eu acho que na sua simplicidade, na sua humildade, ele diz assim para Deus, né? Me ensina. Essa palavra ensinar, essa palavra do original, me ensinar, me educar, me dirigir, ou me conduzir, ou me aperfeiçoar, ou me corrigir. Ele diz assim: me ensina a contar os meus dias, me ensina eu aproveitar os meus dias. E quando eu falo no comparativo, aí a gente vê a história, né? Vai para a biografia deste homem, e aí eu vejo que desde cedo, ou seja, desde pequeno, desde bebê, ele teve um processo na sua vida. Olha o barulho das águas. Ele passou por um processo. Ele foi jogado em um rio de uma profundidade aonde havia crocodilos, e este homem, esse bebê, né? Ele consegue margear as margens daquele rio, e
e passar pelos crocodilos. Ele consegue margear aquele rio e passar por aqueles crocodilos que ali havia dentro de um cesto. Aí eu comecei a comparar, né? Desde o seu processo, desde do seu nascimento, essa perseguição. E aí ele nessa oração do Salmo 90, ele diz assim: me ensina-me a contar os meus dias como dantes, para que eu possa ter um coração mais sábio, mais sabido, mais moderado. Porque ele fala assim para dentro, ele fala para o seu interior, ele fala para você mesmo, ele fala porque a vida é um conto ligeiro. Aí eu comecei a comparar um homem que navegou, que passou pelaquele rio com um crocodilo, aquele rio chamado Nilo. Ele foi se enroscar, ou seja, naquelas cortiças, naqueles matos nativos ali, daquele rio, se enroscou ali, e ali ele foi encontrado, foi criado, e ali esse homem se formou numa das maiores faculdades, no lugar das grandes ciências, matemática, astrologia, medicina. Aquele homem, ele é criado agora na maior universidade que o mundo já tinha visto, na maior arquitetura, daquelas obras faraônicas, daquelas pirâmides. E aquele homem, ele é criado, se torna um dos grandes poetas, um dos grandes líderes, se torna um dos grandes escritores, e com a grande intimidade que ele tinha com o Criador, aquele homem, ele cresce no meio daquela população, ele consegue sobressair desde criança, desde de um país, de uma nação escrava, que escravizava as pessoas. Ele consegue viver num lugar de escravo, sobreviver num lugar de escravo, com a mentalidade de um homem livre, com a mentalidade de uma liderança de liberdade, e ele convive com aquilo tudo, e ele é chamado não de um adotado, é chamado não de um escravo, mas ele é tido agora como filho. Ele é chamado de filho. Agora ele é filho daquele faraó.
criado por aquele faraó, educado por aquele faraó. Aí eu comecei a fazer esses comparativos de um homem que desde bebê foi desmamado pelo rio Nilo. Desde bebê de colo, ele é tirado dos seios da sua mãe e colocado num cesto e jogado o que Deus quiser, como diz. Ou seja, cegamente ele é colocado naquele cesto, porque segundo a história, aquela mãe, ela preferia passar pelos crocodilos, preferia que ele disputasse com os crocodilos do que ele fosse um escravo ou mais um escravo numa nação que escravizava, uma nação que fazia dos gigantes pequenos, que diminuía as pessoas, que escravizava as mentes das pessoas. Essa aqui é a água que ela passa depois por uma caixa, é tratada e vai para a nossa torneira. Então quando eu abro o meu chuveiro, eu estou tomando banho diretamente daqui dessa cachoeira. Quando eu abro minha torneira lá, é como se eu estivesse com uma caneca aqui bebendo a água daqui, né? No verão é muito aproveitado. Ela vai descendo pela areia, pelas pedras e vai prosseguindo. E aí aquela mãe prefere que o rio Nilo, aquele rio profundo, escuro, aqueles crocodilos, onde tinha aquelas plantas, onde era o papel daquela época, e ela solta aquela criança. Aí eu comecei a comparar. Desde criança ele aprendeu a acreditar. Aí ele vai, ele passa por aquele processo até chegar ali num dos decks do Palácio de Faraó, onde ele vê aquele menino, e aquele menino diz que ele era formoso. Existem alguns homens formosos na história, e diz que ele era formoso. E aquele homem se cresce naquilo tudo, se cria com aquela mordomia, com os melhores perfumes, com as melhores essências, com as melhores mantas, com todo o aconchego. E aí chega um momento que ele olha e ele percebe que ele tinha os cuidados de um príncipe, mas ele era filho de um escravo, de uma escrava, e que ele viu que, uma história bonita, porque ele viu que aquelas pessoas que eram escravos, que eram humilhados, que eram massacrados, que eram judiados, não fazia parte da sua vida.
E aí ele resolve quebrar aquele protocolo. Aí ele sai, ele larga o conforto, larga o seu título de filho de Faraó, e ele resolve defender, né? Resolve ser um porta-voz. E aí comecei a comparar com aquele homem que tinha tudo e no momento ele não tem nada. E aí ele sai para o deserto, 40 anos no Egito, agora 40 anos no deserto. E lá no deserto ele encontra uma companheira. Lá no deserto ele encontra um sacerdote. E aí ele saiu de uma vida luxuosa para uma vida agora pacata. E a única coisa que ele conseguiu manter nessa vida pacata lá no deserto era as suas sandálias. Era as suas sandálias que ele trazia ainda, que ela não tinha acabado. E aí eu comecei a comparar com esse homem. E esse homem todo, com esse processo todo, esse homem que é chamado no deserto, que o Criador fala com ele no deserto, chama ele no deserto, e ele, com a sua humildade, ele disse: eu não quero mais isso, eu estou bem aqui, eu não preciso de status, não preciso de ser aclamado, não preciso de nada, manda outro. E aí Deus fala: eu preciso que você volte lá, porque há um clamor, há um choro, e há uma necessidade que você vai lá tirar aquele povo. Você saiu por si só, você saiu porque você se doeu por uma pessoa só que ali estava sofrendo, mas existe uma multidão de povos ali que sofre. Eu preciso de alguém, e é você. Aí ele diz: manda outro, eu sou pesado, eu não tenho paciência, né? E esse homem volta, sai com o povo. A história dele todos nós conhecemos. Esse homem se torna poeta, músico, grandes escritos, escreve a história e liberta o povo daquela opressão. E esse homem agora, ele na sua idade, o homem que viu grandes coisas, ele pede para Deus, né? Ele podia dizer: eu já vivi tudo, né? Eu sei o que é bom, eu sei o que é estar no palácio, eu sei o que é estar com o faraó, eu sei o que é ser perseguido. Mas esse homem agora, ele diz para Deus: ensina eu a contar os meus dias, porque a vida é um conto ligeiro. Me ensina eu viver como Dante, ou seja, aonde que a cada dia eu contava, aonde que cada dia eu contava os meus dias, eu vivia os meus dias. Aí ele pede para Deus ensinar a contar os seus dias, como Dante, como outros dias. E aí eu fiquei esse comparativo no sofá. Eu disse: poxa, a gente sempre se compara com a fonte, com o deserto, com o quente,
ou com o frio, o grande ou com o pequeno. A gente sempre se compara, a gente faz esse comparativo e a gente sempre se compara com aquilo que é maior, com aquilo que é grande, com aquilo que é importante. Nós nunca nos comparamos com os pequenos, com as coisas humildes, mas ele diz, me ensina. E essa palavra me ensina me motivou a chegar aqui na fonte. Essa palavra me ensina me fez ver que ainda eu sou estudante da vida. Essa palavra me ensina me fez eu entender que eu preciso aprender como pai ainda. Essa palavra me ensina me faz entender que eu preciso aprender a ser realmente um cristão de verdade. Essa palavra me ensina me faz entender que os meus desejos pertencem a Deus e que Deus se alegra que os meus desejos sejam realizados. Essa palavra me ensina, me fez entender que há uma fonte de água, uma água que nasce e que muitas das vezes nós abrimos a torneira, matamos a nossa sede, mas nós não conhecemos a fonte. Essa palavra me ensina, me fez a entender que você pode estar nos maiores lugares, nos lugares mais belos e turísticos. Essa palavra me ensina, me fez dizer que você pode estar nos maiores dos maiores altares, mas nada melhor do que você estar no altar da tua vida. Essa palavra me ensina, me fez entender que os lugares mais lindos e turísticos não se compara à tua origem, à tua vida, o teu passado, a tua trajetória, o teu presente e o teu futuro. Essa palavra me ensina, me faz voltar para as minhas origens e como se eu pudesse contemplar uma dificuldade grande e difícil que nós passávamos, num processo de calamidade total, de apreciar e sentir o gosto na minha boca, o paladar daquela polenta com aquele frango, muitas das vezes sem o molho, porque não tínhamos o molho naquela época. Às vezes o nosso molho era o coloral. E aí eu estou aqui numa região típica da tainha, dos pescadores, aonde o prato predileto deles, a origem deles no mar, pescando, na sua calamidade, na sua dificuldade. Às vezes eu converso com o irmão Sandro, converso com todos os pescadores, é o pirão d'água, é um peixe frito, um pirão d'água. E essa palavra me ensina, me faz eu voltar para aquela polenta, para as origens, raízes, às vezes italiana. Aqui me faz eu voltar não para uma polenta, mas me faz voltar para um pirão d'água. Me faz eu vir na fonte. Me faz eu sair do sofá. E aquele homem com todo esse currículo, essa história que eu falei e que deixei de falar, ele diz, me ensina a contar os meus dias, porque a vida ela é um conto ligeiro, ou seja, uma história rápida, uma fumaça, como essa água que desceu aqui, ela não volta mais para cá. Essa água ela desce, jorra, jorra, mas ela nunca mais vai voltar para cá. Ela volta quando o sol bate, ela vira nuvem e ela molha a terra novamente, aí ela desce, ou seja, ela só volta para cá quando ela chega nas nuvens. Então,
E aí eu estava lá e ele diz, me ensina a contar os meus dias. Me ensina a ser grato todos os dias. Me ensina a gratidão. Me ensina as minhas origens. Me ensina quem eu sou. Me ensina aonde eu estou. Me ensina para onde eu vou. Me ensina a contar os meus dias. E aí bateu muito forte. Aí eu saí e vim aqui. Vim aqui para aprender a contar os meus dias. A contar os meus dias como Dantes, descendo a fonte. E vocês não sei se perceberam, eu tô com uma corda aqui, ó, para descer lá. Toda fonte você precisa descer. Toda fonte você precisa se humilhar. Você precisa descer lá embaixo. Aqui houve uma queimada, mas você precisa descer. Só que você desce na fonte e você não pode ficar na fonte. Você tem que subir de volta. Que bom se a gente morasse na fonte. Aí ele diz, me ensina a contar os meus dias. E essa palavra foi tão didática. Essa palavra foi tão expressiva. Essa palavra foi tão precisa, de um homem que não precisava mais de nada, de um homem que não precisava provar mais nada, de um homem que sobreviveu os crocodilos, sobreviveu à soberba, sobreviveu os grandes matemáticos, sobreviveu à ciência, sobreviveu à medicina, sobreviveu ao sobrenatural. O homem que viu tudo, o homem que foi tudo, o homem que passou por todos os processos. Agora ele chega num avançar de dia, ele podia dizer assim, Deus, me mata. Deus, pode me levar. Deus, pode fechar a conta. Mas ele, no Salmo de número 90, ele diz, Deus, me ensina a contar os meus dias como antes, né? O dia passa e a gente é como um conto ligeiro. Me ensina a despertar, me ensina eu ficar disperso, desperto, ligeiro. Me ensina a sentir prazer, a ter prazer. Essa palavra ensina, ela é tão com uma profundidade muito grande naquele salmo. Eu gosto muito, falo muito nesse salmo. Mas aí eu estava fazendo esse comparativo. Mas um comparativo não comparando, né? Mas comparando a biografia desse homem, os ensinamentos desse homem, e que ele pedia ainda na sua avançada idade, ele pedia para Deus ensinar. Porque muitas das vezes a gente se forma, a gente se amadurece, a gente conquista, a gente chega com o cabelo branco, a gente chega na parte idosa, a gente chega num momento de glória, de conquista, de perca. Às vezes as pessoas olham, às vezes os filhos nos admiram, os filhos gostam, mas a gente é apenas uma pessoa e
E às vezes a gente acha que já fez tudo. A gente acha que já conquistou tudo. A gente acha que já provou tudo. A gente acha que não precisa de mais nada. A gente acha que já fizemos o que tinha que ser feito. A gente acha que não precisamos prestar mais conta. A gente acha que a nossa folha de trabalho está perfeita. A gente acha que agora é só remuneração. Aí eu comparo com esse homem, na sua idade, 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, e no deserto ele casa, no deserto ele conhece o Criador, no deserto ele conhece o sacerdócio, no deserto ele conhece a vida, no deserto ele conhece o sol escaldante, ele conhece, ou seja, a simplicidade. E esse homem agora, depois de 40 anos conduzindo um povo, e esse homem agora não chega na terra a qual foi prometida, mas ele não estava preocupado com a terra prometida, com a chegada, ele estava preocupado com a trajetória, com o caminho. E aí ele faz um salmo e ele diz assim: Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio, né? Porque a vida é como um conto ligeiro. Aí eu comparei com esse homem, não comparando com esse homem, porque não existe comparação, mas eu olhei para essa história e percebi que a vida só acaba no sentido material quando a gente fecha esse ciclo. E jamais devemos buscar o ciclo e fechar o ciclo ou pedir a conta da vida. A gente tem que continuar. E continuar não é continuar contando as vanglórias, é continuar contando as histórias e vivendo a história e fazer igual essa oração do Salmo 90. Me ensina a contar os meus dias. Ou seja, uma pessoa de um currículo daquele é como um reitor de uma grande universidade, um grande filósofo, um grande poeta. Ele entrasse na sala de aula e dissesse junto com os alunos: eu ainda preciso aprender com vocês, ou seja, eu ainda preciso ser ensinado. E esse homem, ele chega perante a intimidade, perante Deus, e ele diz: Senhor, me ensina a contar e a viver os meus dias, porque a vida passa como um conto ligeiro, passa rápido, né? E aí, esse ensina, me ensina muita coisa para mim. Esse ensina me corrige em muitas coisas. Esse ensina me dirige por caminhos bem diferentes. Esse ensina me orienta, sabe? Esse ensino me ajuda a aprender que, independente de onde você está, como você está, que situação que você está, você tem a oportunidade de aprender, a de conseguir, a de se superar. E a superação, ela não vem com uma carga de suprimento. A superação não vem com uma carga de energético. A superação vem como uma brisa que eu estou sentindo aqui, que vocês não podem sentir. Eu estou com o vento, olha essa brisa aqui. A superação vem quando você se encontra com você,
quando você entra dentro do teu altar e você olha dentro do teu altar e você vê que ainda você tem espaço para crescer, para aprender. Você tem espaço para viver. Você tem espaço para reconhecer as histórias lindas de pessoas lindas, maravilhosas que passaram pela sua vida e que às vezes, como eu disse lá, o grande profeta, ele disse que às vezes nós não somos nem dignos de falar no nome dessas pessoas. Nós temos que falar em sinônimo. Nós não podemos falar o nome dessas pessoas porque nós não somos nem dignos. Então, volto para casa e aqui a minha psicologia, a minha filosofia de vida. Ensino a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio, amadurecido, experiente, corrigido, educado, né? Então, me ensina com muita humildade, né? Com muita simplicidade. Um abraço, fique com Deus e que Deus vos abençoe e que Deus possa dar esse coração sábio que você tanto precisa, esse coração sábio que você precisa, sabe? Às vezes nós queremos esse coração sábio em outras coisas. Às vezes nós queremos provar a nossa sabedoria, o nosso crescimento, com os nossos materiais, né? Com nossos bens, né? Então não precisa disso. Eu sempre digo, eu sempre fui uma pessoa muito simples, muito humilde. Eu sempre fui uma pessoa simples. Aí até brinco às vezes, né? Porque eu sou grato com muita coisa. Num corpo de um rico, sabe? O rico muitas vezes procura a riqueza. Não, eu procuro aproveitar tudo no momento certo, na hora certa, né? Então às vezes não é o bem material que nos cerca, né? É você. Porque aonde você estiver, Deus vai estar te ensinando, né? Aquele homem estava no palácio, estava no deserto, na sua caminhada, na sua trajetória, na sua vida. E é assim mesmo, essa oração mexeu muito comigo. Um abraço, fique com Deus.